Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terás, pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás. Bem seguro Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, disse Jesus Cristo em São Mateus capítulo 7, verso 24. Ouvintes, cabe-nos uma pergunta nesse instante. Que palavras são estas que Jesus disse? Se as quais nós praticarmos, seremos como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que palavras são estas? Que nas quais nós, confiando e praticando de todo o coração, estaremos livres de toda assolação maligna do tempo em que estamos vivendo. Há pouco estava lendo em um jornal uma carta aberta, publicada no jornal, de um senhor ou de um moço, não sei de quem se trata, mas aquele homem, aquela pessoa, falou muitas verdades naquela carta, coisas impressionantes que deveriam ser ponderadas pelos representantes da nação nas mais altas casas, onde se decidem o destino do povo, politicamente falando. Ora, ele fez menção até mesmo das revistas imorais que estão sendo aí vendidas, publicadas sem censura alguma, nas bancas, expostas diante das nossas filhas, inocentes ainda. Ele fez menção dos programas pervertidos de televisão. Ele fez menção da música, por sinal até citou algumas delas, lançando seu protesto, esta música profana, imoral. E fez um apelo. Será que não há ninguém que possa gritar contra estas coisas? Ora, eu me ponho sempre ao lado de um homem deste, e todo pai de família, todo líder, todo homem que dirige um povo, deve estar ao lado daquele que combate um mal tão terrível como este. A ignorância é um mal, não resta dúvida, é um grande mal, mas ela não traz resultados. Que a libertinagem, a pretexto, baseada na evolução, na chamada educação, tem tomado. Não, absolutamente não. Então, agora nós vamos parar um pouquinho e voltarmos a isto que Jesus está dizendo. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e vindo as revistas imorais, vindo os programas pervertidos, nocivos à nação, ao povo, ao lar, vindo as modas berrantes, vindo a perversão do sexo, vindo todas estas coisas, o tóxico, o homossexualismo entre homens e mulheres. Irmãos, ouvintes, nós precisamos de ouvir a verdade, afinal de contas. Vocês leiam, pegam a Bíblia, chamada católica romana, ou protestante, e leia na carta de São Paulo aos Romanos,
capítulo 1. E veja o século ali. Pelo que até as suas mulheres mudaram o uso contrário à natureza, e os homens se inflamando homens com homens. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, e lá o apóstolo ainda encerra o texto dizendo assim: são dignos de morte os que praticam, tanto quanto aqueles que consentem, que defendem, que oficializam. Romanos capítulo 1. Nós estamos vendo aí jogador de futebol dando a Bíblia para os outros. Vamos ver se eles querem essa Bíblia. Quando ela fala de um profeta, quando ela fala que ele deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quando ela fala que o homem ter cabelo comprido é desonroso e a mulher ter cabelo comprido é honroso, é portanto uma desonra. Ela desonra sua cabeça, disse São Paulo, quando ela corta seu cabelo. Agora, eu sei que nós não estamos atacando as pessoas, mas que palavras seriam estas sobre as quais nós edificássemos a nossa casa? Casa é onde o coração mora. Casa é onde a vida mora. Descansa, dorme, deleita-se. Isso aqui é casa. É onde o coração mora. Isso quer dizer, é onde o coração descansa. É onde o coração confia. É onde o coração tem recreio. Pode passar uma noite tenebrosa, de tempestades, descansado. Isso aqui é casa. Agora, Jesus está dizendo, eu estou com a minha Bíblia aberta em São Mateus capítulo 7. Se ele viesse pregar isto hoje no rádio, seria falta de ética? Nós devemos ter muito reverência para com Deus. Entre nós devemos ter respeito ao direito humano, respeito pelo destino das almas, e esse respeito nos leva a loucuras, como aquela mãe sentada ali no banquete, comendo ao lado de seu esposo, comendo com toda a ética de mesa. Mas ali estava sentada sua bebezinha, já com seus 2, 3 anos, naquela cadeirinha mais alta para colocá-la à altura da mesa. E a menina, então, se comprimiu contra a mesa e a cadeira foi para trás. A ética da mãe acabou na hora. Jogou o garfo para cima, caiu no meio da mesa, derrubou o copo de refrigerante para acudir a filha, que estava caindo de costa. Então, ninguém considerou aquilo como falta de ética, porque é um desespero natural, é um psicotécnico até, para aquela mãe acudir a filha quando está caindo, larga a pontinha do garfo, pegado com toda cautela, e isso, aquilo, outro, e pegando coisas com as pontas dos dedos e coisa e tal, larga tudo isso de lado e acudir a filha. Assim também estão os pregadores da palavra de Deus nesta hora. A coisa está caindo de costa. A hora de jogar o garfo para cima, derramar o copo de refrigerante, se possível até quebrar o prato, mas salvar o povo. Salvar as pessoas que nos ouvem. A nossa mensagem deve ser uma mensagem que, se a pessoa não crer nela, ela estará perdida. O caso contrário, é melhor que não pregássemos. Deve ser uma seta indicando a verdade. E que verdade é esta?
Minhas palavras, disse Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um Cristo mental, teórico, tradicional, religioso, denominacional. Tem que haver Cristo de todas as maneiras, de todos os jeitos. Aquele suporta uma coisa, aquilo é uma coisa, ali ele é outra, ali já é outra diferente, aqui não pode fazer isso, ali já pode fazer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo aqui no Japão, na Alemanha, na Europa toda, seja onde for a terra. Jesus Cristo é o mesmo, o pudor é o mesmo, a vergonha é a mesma, a verdade é a mesma. Os homens são iguais. Divergem-se em posições, em línguas, idiomas, olhos azuis, olhos negros, cor de pele, etc. Isso, aquilo outro, mas política diverge, sistemas que regem as nações divergem, mas o juízo que está sobre os homens é o mesmo. A graça é a mesma. A palavra é a mesma. A necessidade é idêntica. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, ventos de doutrinas, ventos de modas, ventos de vícios. Combateram aquela casa, combateram aquelas crianças logo nos primeiros passos da escola. Vícios assolando o mundo infantil. Moças, ainda na idade da puberdade, crianças, adolescentes, tendo experiências de senhoras velhas, casadas. Ventos de um lado, ventos do outro, batendo naquela casa. Bancas de jornais com revistas imorais aqui em cada esquina, ali, acolá, tudo de graça, casais desenrolando cenas em plenas vias públicas, favoritismos e coisas, e injustiça daqui, injustiça dacolá, mas há um povo que não se abala. Há um povo que tem edificado essa casa na rocha. Há um pouquinho, há um remanescente, isto quer dizer um pouquinho de moças, de moços, de mulheres, de homens que pensam diferente, como Noé pensava diferente, porque sua fé era diferente das demais. E aquele que ouve estas minhas palavras, convicção de Jesus, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, e as não pratica, são esses que andam até distribuindo Bíblias e misturando Deus com jogo. Eles querem misturar as taças de Deus como Belsazar fez, e morte sobre eles. O espírito de engano veio sobre eles. E eles pensam: que bênção, que grande bênção de Deus. Deus nos estádios. Deus nos estádios. Sim, Deus esteve na arena também, não resta dúvida. Mas para ser queimado, para ser sacrificado, para ser condenado, Deus em todas as partes. Eles têm levado Jesus para o palácio de Herodes, eles têm levado Jesus ao palácio de Pilatos, eles têm levado Jesus a todos os lugares, precisa levar Jesus lá. Aquele que ouve estas minhas palavras
e as não cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato. Insensato quer dizer louco, louco, que edificou a sua casa sobre areia, muito bonita. Aparentemente está fazendo uma grande obra. Aparentemente está salvando almas. Aparentemente está fazendo isto, está fazendo aquilo. Mas desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aí está o quadro. O quadro que Jesus disse, você pode ver. Deus faz um quadro e depois ele assiste aquele quadro. Veja quem tem construído a sua casa sobre a rocha. Não é sobre uma igreja que eu estou falando. Jesus não disse isso. Nenhuma delas pode segurar a quem quer que seja na hora do vento, na hora da tempestade, na hora desta assolação e abominação que está no lugar em que não deveria estar. Nenhuma delas. Você diz, eu tenho construído a minha casa sobre a rocha. A rocha é a mensagem, a rocha é a palavra do dia. Jesus disse, hoje tem se cumprido estas escrituras, isto porque as escrituras têm cumprimento. Em cada dia ela tem o seu cumprimento. E hoje tem se cumprido todas as escrituras, inclusive Malaquias 4, versículos 5 e 6, que Deus tem mandado a Elias para converter os corações dos filhos aos pais. Isto é edificar a casa sobre uma rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói. Quando chega a rugir, se o vento soprar, em perigo há de estar sobre a areia mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói, tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem seguro há de estar, pode o vento. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar. Ó Deus bendito, aceita a fé de cada pessoa que nesse instante aceita de coração o que tem ouvido e quer praticar, começando pelo seu batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando a escura noite vem e o céu nublado está, eu na rocha me escondo e tenho paz. Se a tempestade rugir, tenho gozo, descanso e paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, tenho paz. Nada mal
na gloriosa luz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Em teus braços eu descanso, com meu Salvador Jesus. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, tenho paz. Nada mal eu temerei na presença do meu Rei. Eu na rocha me escondo e Senhor, tu vês que a jornada é longa, às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu seguirei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada há espinhos que me ferem, querendo sempre, muitas vezes, me impedir, com teu poder, com teu amor, com tua graça, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo.